O tema da nossa ministração hoje é creia, conheça, obedeça e descanse. Diga comigo, creia, conheça, obedeça e descanse. Parece que é fácil quando a gente olha para isso aqui. Pô, pastor, mas talvez eu já estou crendo, conheço, estou obedecendo. Glória a Deus. Está descansando? Nós vamos perceber que talvez aqui essa última etapa é difícil de lidar, irmão. É muito difícil. Crer, e ainda mais debaixo de poder, de autoridade, e o demônio vai sair, pular em nome de Jesus. Talvez seja até fácil. Conhecer, talvez você possa pensar que é só se inclinar e ler. Obedecer, eu penso que já é um pouco mais difícil, porque eu preciso realmente ter certeza se eu conheço, senão eu não obedeço. E descansar, irmão, é um nível difícil, que todas as três primeiras etapas precisam ser feitas perfeitamente, senão você não descansa. Você não consegue entrar no descanso do Senhor. Mas antes de ministrar, a nossa presbítera Dilma falou algo muito interessante, que eu estava na IBD conversando com os homens, e tem sido maravilhoso. Irmão, você que é homem não tem vindo para a IBD, não perca essa oportunidade. É um momento que Deus ele fala profundo ao nosso coração. Nós temos vivido experiências tremendas, escutamos hoje testemunhos maravilhosos, e dentro daquilo que eu não sei quem lembra, mas num domingo passado, profeticamente o Senhor colocou uma palavra no meu coração e eu lancei sobre a igreja. Quem lembra? Qual foi a palavra? A do peixe, filha? Glória a Deus. Edilma levantou a mão, Lina falou ali, exatamente. Deus falou ao meu coração que essa semana seria uma semana onde o peixe traria a moeda em sua boca para a provisão específica de pessoas que crescem. Quem lembra disso? Quem viveu isso essa semana? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu também vivi isso, irmão. Irmão, é muito bom quando você vive, e não vive só isso pessoalmente, quando você vive isso de forma coletiva, como igreja. De você perceber que Deus ele é um Deus que é presente, é um Pai que cuida. Mas como a nossa presbítera Dilma falou, eu também fui desafiado a dar primeiro. Eu tive que abrir mão de algo que era único e exclusivo, mas com o propósito de entender que não valeria a pena estar com algo na minha mão que talvez me deixasse confortável, mas vendo alguém do meu lado que eu poderia ajudar. Eu posso ouvir um amém, irmão? E muitos dos milagres que nós não estamos desfrutando e vivendo é porque Deus está nos provocando dessa forma, mas a gente não entende isso. A gente não entende que Deus está nos provocando uma semente, Deus está nos provocando uma atitude, Deus está nos provocando algo para poder legitimamente do céu ser liberado, irmão. No céu não existe esse negócio de filhinho do papai, só por causa disso dá certo. Não, irmão. As coisas funcionam debaixo de legalidade, legitimidade. As coisas precisam estar alinhadas. Para que, inclusive, não sejam retidas. Eu não sei se você entende, quando você lê aquela passagem de Daniel, quando o anjo chega e entrega a resposta da oração de Daniel, e ele diz, na hora que você orou, foi liberada a resposta. Porém, houve resistência. Irmão, tem coisas que há resistência. Resistência na sua mente. Será que é Deus? Será que não é? É ou não é? Faço ou não faço? Isso são resistências. E você precisa ter muita convicção e conhecimento da voz de Deus para poder você seguir contra a maré, contra as ondas, contra as circunstâncias. E quando você faz isso, irmão, duas coisas acontecem. O sentimento de perda vem na hora. Meu Deus, estou perdendo. Mas quando você entende o propósito, meu irmão, que você está fazendo o que Deus está falando, não tem como você perder quando você está fazendo pelo que Deus pede. Não tem como. É como a nossa irmã Edilma falou, a proporção é incalculável. Ela abriu mão de um pagamento que talvez agora todo mês aquele pagamento já está pago se ela tiver. Porque Deus proveu todo mês. Porque a pessoa vai pagar todo mês. Agora quem não quer que ela tire as coisas de lá somos nós. Deixa lá. Deixa esse negócio lá. Não é, irmão? E às vezes é assim, a gente nem sabe. Deus já nos deu a condição, já nos deu a resposta, mas nós não temos coragem de desafiar nós mesmos.
Eu falei para os homens hoje, irmão, é muito interessante quando você alinha e diz, eu quero, Senhor, agora eu quero. Aí Deus topa fazer isso aqui. E isso aqui vai nos desafiar. Teve um testemunho de um irmão também, que ontem ele me mandou uma mensagem. Pastor, decidi. Vou ser perito nisso aqui, acabou e tal. Mas ele não tem as ferramentas para isso. Mas ele tomou a decisão. Ele tomou a decisão e na hora meu coração se alegrou, disse, eu creio. Eu creio, assim será. Quando foi hoje de manhã, irmão, do jeito que ele pediu, especificamente ele recebeu. Uma pessoa vem e entrega. Aí eu te pergunto, será que nós estamos crendo? Diga comigo, creia, conheça, obedeça e descanse. Olha que eu estou falando no começo só de fé, só de crer. Será que estamos crendo? Porque o que nós queremos não acontece. Eu sei que tudo tem um tempo, mas você precisa crer dentro de um propósito. Você precisa colocar sua fé fundamentada em algo. Principalmente, irmão, dentro de uma palavra que Deus possa encaminhar para você. Para isso você precisa estar atento. E não é fácil, não é fácil. O nome da nossa irmã Lina foi citado, irmão. Deus respondeu 45 minutos do segundo tempo, mas na conta. Na conta. E aí a vitória chega, irmão, de uma forma que todos nós celebramos. Entender esse Senhor, meu Deus do céu, misericórdia. Passamos e a resposta do descanso vem. Porque quando você cumpre, irmão, o descanso ele chega. Você sente-se alinhado e dizer assim, glória a Deus. Não era do jeito que eu queria, não era o que eu faria, não era como eu entendia. Mas quando chegou o descanso, nós entendemos que Deus recebeu. Porque só dele vem esse descanso. E principalmente quando o caminho é contrário. Então, dentro dessa proposta do tema de hoje, eu queria te desafiar a pensar o que é que pode ser exigido de mim e de você como discípulo de Jesus. O que realmente é que é exigido? Todos nós achamos ou pensamos, vez por outra, que estamos fazendo tudo certo. Isso é bom. Mas o que não é normal é quando nós olhamos para as pessoas e elas se acham fazendo certo o tempo todo. Você nunca vê uma pessoa errar. E não é que eu espero que a pessoa erre, mas é porque é normal errar. Por quê? Porque nós estamos, quando falamos do Evangelho, trilhando num caminho que nós nunca caminhamos. Nós estamos falando de um caminho que é um caminho de cruz. Nós estamos falando de um caminho que um único homem decidiu seguir, porque nenhum outro era capaz. Então nós estamos falando de algo específico, de algo que requer muita atenção, requer muita dedicação, muito sacrifício, muito empenho. E às vezes a gente olha, não julgando, irmão, me compreenda, mas eu vejo pessoas sempre certas, e isso me dá uma angústia. Me dá uma angústia de dizer, Senhor, será que eu só que estou caminhando errado, e eu passo pelos meus apertos? Ou será que o irmão realmente ele está tão convicto, e ele está bem com o Senhor? E eu não sei se eu clamo por misericórdia, ou dou glória a Deus, eu não sei. Porque eu vejo um caminho desafiador no Evangelho. É um caminho desafiador. É um caminho que primeiro, para que eu tenha acesso a ele, eu preciso perder. Como é que eu posso dizer que vai ser fácil? Se para eu entrar nessa porta, a primeira coisa que eu tenho que fazer é deixar para trás. É entender que até aqui eu caminhei de um jeito, mas daqui para frente eu tenho um novo caminho a seguir. Então é um caminho que vai nos desafiar, sim. Mas a partir do momento que você começa a entender qual é a proposta, e que você não vai fazer tudo isso sozinho, você apenas precisa decidir, e o Senhor vai pegar junto com você. Irmão, aqui é onde entra o X da questão. É você saber que você depende de alguém, que ele sim conhece o caminho, e ele sim tem a estratégia certa. Eu preciso obedecer. Aí agora fazendo o caminho contrário. Para descansar eu preciso obedecer, mas para obedecer eu preciso conhecer. E não tem como eu começar a conhecer se eu não creio. Vocês estão comigo, irmão? Tem gente aqui? Glória a Deus. Queria que você abrisse comigo aí, em Lucas, no capítulo 9, o verso 23. Lucas 9, 23. Aleluia. Vou ler, viu? Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo,
e tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Leia de novo, Lucas 9, 23. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Se já não fosse difícil tomar a cruz, é todo dia. E para aqueles que querem, a primeira coisa que ele começa dizendo é: negue. Negue a si mesmo. Se você quer, você primeiro nega a si mesmo, toma a sua cruz, que não é no dia só da salvação que você aceita Jesus, é todo dia. Então é um caminho que, olhando só nessa passagem, já mostra como ele é desafiador. Você percebe que já é desafiador demais. E depois disso ele fala: siga-me. Se ele está mandando eu seguir, irmão, eu preciso estar atento por onde ele vai, sim ou não? Quem tem filho pequeno aqui e foi para o shopping, e no meio da multidão do shopping, você acha que ele está lhe seguindo, e depois o desespero bate e você diz: cadê? Sumiu, roubaram, foi arrebatado. Simplesmente porque nas distrações no meio da multidão, dispersou um pouco o entendimento, não viu por onde deveria estar seguindo, se perdeu. Posso ouvir um amém? Mas qual a sensação da criança quando ela se sente perdida, irmão? Diga: desespero, choro, agonia. Eu não sei quem é que sofre mais, se é a criança do lado de cá ou o pai e a mãe do lado de cá. E aquela angústia é gerada, diga comigo, simplesmente porque eu deixei de seguir. Será que espiritualmente, muitas das angústias que nós passamos, não é porque nós perdemos o Senhor de foco e deixamos de segui-lo? E vem um choro, e vem uma angústia, um desespero, até que Ele mesmo nos localize. Porque normalmente quem acha é o pai. Ou a mãe está voltando procurando e vê ali um monte de gente, um aglomerado, começa a juntar um monte de pessoas, só pode estar ali. Perceba, irmão, uma aflição, uma angústia vai gerar tumulto, vai gerar angústia. E talvez muitas dessas angústias está acontecendo porque nós perdemos o Senhor de vista. Nós nos atentamos para o deslumbre que o shopping, que é o exemplo citado, está oferecendo: a pipoca, a camisa, o celular, sei lá. Na hora que você volta para o foco, cadê? Não está mais lá. Então, irmãos, nós precisamos ter entendimento que não é algo fácil. Está dizendo que é primeiro, negue-se, tome a cada dia e siga. Eu preciso, e você também, irmão, em nome de Jesus, entender que é a cada dia. Um comando diferente do Senhor pode chegar amanhã, diferente do que foi hoje, sim ou não? Quem é que está no comando? Se é Ele pode dizer: hoje nós vamos, em vez de seguir, nós vamos voltar. Eu quero voltar com você lá atrás. Sim ou não, irmão? Mas qual é a sua reação quando Deus diz bem assim: vamos perder um pouquinho, vamos dar uma voltinha lá para trás? Volta comigo lá para você lembrar como você era antes disso. Porque parece que se eu continuar daqui para frente, você vai esquecer. E você não pode esquecer do que eu quero que você lembre lá na frente. Então eu prefiro parar, vamos aqui, e voltar. E tem muita gente que nesse momento empina o nariz e diz: não, Senhor, eu vou para frente, eu te espero lá na frente. Aí eu te pergunto: vai dar certo você caminhar sem o Senhor, irmão? Mas é possível ou não disso acontecer? Sim, irmão. E digo para você, a todo momento, se não tiver uma dependência, se eu não estiver focado no Senhor, nós podemos, em um piscar de olhos, perder de vista. Em um piscar de olhos, aquele anseio do meu coração, da conquista daquilo que está ao meu redor, pode tomar o lugar do Senhor. Pode engodar os meus olhos. Pode fazer com que eu me encante com essas coisas. Irmão, eu não estou falando que é pecado. Eu estou falando que gera problema perder de vista o Senhor. Então, se você tem a habilidade de estar olhando para tudo, e com um cantinho de olho vendo se Jesus anda ou não, enfim, eu, vira e mexe, preciso parar e dizer: Senhor, me atualiza. Recalcula a rota aqui que eu acho que eu me perdi. Falando em recalcular a rota, eu lembro de Waze, né? Desses aplicativos aí. Às vezes a gente vai aqui, irmão, aquele negócio às vezes não é de Deus.
Você vai aqui assim, aí tem duas ruas, uma bem pertinho da outra. Aí você diz, é essa ou aquela, ou essa ou aquela. E está em cima, aí você, eita, era a outra. Quem já passou por isso? Irmão, é interessante demais. Mas ele é fiel, ele recalculando, volta. Sabe por quê, irmão? Se o propósito é chegar em tal lugar, não adianta. Não adianta você seguir. Recalcule, faça uma curvinha e volte. Volte. E às vezes é isso. E isso é normal. Senhor, será que é o Senhor? E às vezes a gente vai lá e, pum, passou. Aí Deus, ops, não fui eu não, hein não. Volta. E a gente insiste em não recalcular, e Deus está dizendo, volta. Eu entendo que você não viu o sinal, eu entendo que você se precipitou, eu entendo que você confundiu a rua, mas eu estou te dizendo, volta. Recalcula e volta. E eu já forcei, irmão, um aplicativo. Ele mandava eu entrar, eu já sabia qual era o lugar, eu só não sabia como chegar lá. E eu fui forçando. E eu passava da rua, ele volta. Passava da rua, ele recalcula. Passava da rua, ele recalcula. Você vai continuar insistindo, o Espírito Santo está dizendo, volte. Está lá atrás. Está lá atrás. Volte. Mas chega uma hora, irmão, que não recalcula mais, porque a rota ficou tão adiante, que você já não sabe mais nem qual é o caminho. Fica só mostrando um traço assim para você. E você não conhece mais o caminho. E isso sim vai gerar um desgaste maior, de força de demanda, para você voltar tudinho, para poder se achar no Senhor. Então, pensando nisso, do negar a cada dia para poder seguir, o discípulo é aquele que aprende do mestre a disciplina que lhe é ensinada, aceitando também, com humilde submissão, a disciplina corretiva que lhe é aplicada, quando necessária. Isso é ser discípulo. Se ser discípulo é uma pessoa que está disposta, primeiro, a ser corrigida, irmão. Sim ou não? Posso ouvir um amém, irmão? Mas você já percebeu que a maior dificuldade que nós temos é corrigir pessoas? Porque as pessoas não aceitam correção? Posso ouvir um amém, irmão? Mas como eu posso insistir em dizer que é Jesus a quem eu estou servindo, seguindo ou querendo parecer, se eu rejeito a correção? Correção é bênção, irmão. Correção é bênção. Vou dizer de novo, correção é bênção. Se você tem alguém que está insistindo em te corrigir, receba como bênção, isso é amor. É amor. Por isso que a palavra fala que Deus corrige a quem Ele ama. É amor. Que uma pessoa que se importa com você, que vê você começar a ir para um lado ou para o outro, diz, opa, para, esse negócio não vai dar certo. E você tiver o coração inclinado a aprender, pelo menos você parar e dizer assim, rapaz, deixa eu repensar. Deixa eu repensar. E você no final das contas diz, rapaz, glória a Deus, era livramento do Senhor mesmo. Correção. Eu costumo dizer que foi na maior correção de Deus para a minha vida que eu entendi que eu aprendi. Eu aprendi a obedecer. Foi uma dura correção de Deus comigo. Enquanto isso, eu apenas cria no Senhor e conhecia algumas coisas, mas não obedecia como Ele queria que eu obedecesse. Por isso, nunca entrei em um descanso. Por isso que a minha alma era agitada, era angustiada, mesmo crendo, mesmo amando o Senhor e estando na igreja, mas eu não descansava. Nunca entrava num descanso. Nunca conseguia descansar. Pastor, isso é possível? Sim, sim. Hoje o que nós mais vemos é isso. Pessoas que conhecem tanto, como nós vamos ver aqui, fariseus, saduceus, era do mesmo jeito, irmão. Rapaz, você não tem como questionar que aquele povo não conhecia. Mas o próprio Senhor disse, eles não entrarão no meu descanso. Esses não. Não era por falta de conhecimento. Conheciam, e muito. E quando eu falo muito, é muito, era toda a lei. E quando eu falo toda, é porque são muitas. E eles conheciam toda. Mas não entraram no descanso. Então, conhecer isolado não funciona. O crer isolado não funciona. Não vai culminar no descanso do Senhor. Não vai.
E não adianta insistir, irmão. Porque eu penso que uma das coisas mais difíceis é você olhar para uma pessoa que diz que conhece e não obedece. O conhecimento desta pessoa, irmão, está em xeque-mate. Porque a primeira coisa que se espera de quem diz conhecer é que ela siga o plano. Sim ou não? Está um silêncio hoje na igreja, irmão. Quando você escuta uma pessoa dizer conhece, primeira coisa que você fica é na expectativa, se vou colar aqui. Porque se conhece, eu não me perco, eu vou caminhar junto. Primeira coisa que você chega numa cidade diferente, irmão estranho, nós viajávamos muito. Então, primeira coisa que a igreja chegava e a gente dizia, eu quero conhecer alguma coisa, eu quero passear, chama fulano que ele conhece. Irmão, mas já teve fulano que entrou com a gente, chegou no meio do caminho no carro, a gente está ali tranquilo. Aí o cara, rapaz, eu não sei se é aqui, isso começa a dar uma angústia. Eu estava confiando em você, abençoado, você está indo para onde? E a Bíblia fala que existe uma grande nuvem de testemunha buscando ver, olhar para a nossa vida, a glória que em nós vai ser revelada de Deus. Irmão, tem gente que está querendo achar o caminho, mas só porque você não se achou ainda, ela não consegue se localizar. E Deus colocou essas pessoas do nosso lado, irmão. Em Mateus, no capítulo 11, nós não vamos ler ele todo agora, vamos ler ele no final. Mas o verso 28 e 29, tem uma ênfase muito grande de Jesus sobre isso aqui. Sobre esse tema que nós estamos falando. Ele fala que é necessário aprender de mim. Se ele está falando que é preciso aprender, é porque eu não sei. Eu posso ouvir um amém, irmão? Ou você acha que só foi para aqueles apóstolos e discípulos dele lá de trás isso? Não. Vamos ler logo esse capítulo aí. Mateus 11, 28 e 29. A palavra começa dizendo, venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados. Tem alguém aqui? E eu lhes darei descanso. 29. Tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. O que é que tem aí agora? E vocês encontrarão descanso para as suas almas. Mas ele não disse que ele daria? Sim ou não, irmão? No 28. Ele disse que vai dar. Mas no 29 ele diz, você vai encontrar. Irmão, é como se o Senhor estivesse dizendo assim, eu tenho algo para te dar. Mas você precisa seguir, obedecendo um caminho. E no momento certo você vai encontrar o que eu já te dei. Mas você precisa seguir. Eu posso ouvir um amém? Ele deu. Sim ou não? Eu tenho para você. Mas você vai obedecer. E vai chegar num momento que o que eu te dei já vai estar lá. E você vai encontrar o que eu já te dei. Já está lá. Onde? No caminho da obediência. Eu preciso aprender a obedecer. Eu preciso aprender de Jesus. E ele começa dizendo, aprendam de mim. Sejam mansos e humilde, irmão, isso é o oposto do que todos nós vivemos dia a dia. Mansidão e humildade é uma luta para a gente conseguir ficar ancorado nessas virtudes. É uma luta diária. Por isso que ele diz que a cruz é a cada dia. Negue-se a si mesmo. Porque não é fácil você ser manso e humilde todo dia com todo mundo. Aleluia. Eu passei uma semana, irmão, com um abençoado, que ele foi a prova de Deus na minha vida. A prova de Deus. E eu só consegui sair desse abismo e dessa prova quando eu comecei a orar por ele, dizendo, Senhor, ele está me judiando, mas o Senhor não pesa a mão sobre ele, que ele não sabe o que ele está fazendo. Aí meu coração descansou. Porque senão eu queria matar ele. Irmão, se você não entender essa cilada de Satanás, na hora que ele propõe algo que a sua carne está acostumada, vá pelo Espírito e comece a orar e abençoe a pessoa. Porque eu lembrei, Senhor, ele está tocando em mim, ele está me machucando, mas ele não sabe em quem ele está tocando. Mas eu sei a quem eu sirvo. E a resposta, irmão, de segunda a sexta parecia que eu vivi 40 anos.
que luta. Por isso que eu estou te falando, no final, você já não sabe mais qual foi o galardão daquilo, a não ser a paz de dizer, descanso. Amém, irmão? Porque no final das contas, não é sobre o galardão que você desfruta, é sobre o descanso que você alcança. É o descanso, irmão, que é o alvo do Senhor para mim e para você. É quando você amadurece e aprende a descansar. Ele até permite que a bênção chegue, mas Ele está querendo nos ensinar a descansar. Então, continuando, obedecer não é fazer o que eu quero, é fazer o que é necessário dentro de uma situação. Obedecer fazendo o que eu quero apenas, irmão, é limitado, e você vai ver que é limitado. Às vezes você traça um plano em obedecer você mesmo. Você percebe que você mesmo sabota você mesmo. Imagine para o Senhor, se você não estiver olhando para Ele. Quantas vezes você começa algo, nessa semana eu vou fazer assim, assim, e desenha, quando você olha, você não está cumprindo um terço do que você marcou. Você tem dificuldade de obedecer a você mesmo, que você está planejando. Imagine o Senhor, que precisa de foco para obedecê-lo, irmão. Jesus é a base. A palavra fala ali, Ele está no fundamento, Ele é o caminho, mas Ele também é a supervisão na prática. Ele está lá na hora da prática para dizer, bora. Os crentes aleluiados nessa hora se aperreiam, irmão. Porque crer em livramento, em prosperidade, em tudo é maravilhoso. Mas quando Jesus disse, bora usar a fé agora na hora prática, na hora da angústia, da tribulação, irmão, aí a pessoa se perde. Se perde. Porque aqui na hora prática é que a coisa pega, irmão. Aqui é que você sabe se você crê. Jesus, você está vendo que a gente está indo por um caminho difícil aí? O Senhor está aí, Senhor, o Senhor está vendo o que eu estou passando? Senhor, o Senhor não vai responder? Senhor, aí vem a dúvida na hora. Rapaz, será que foi Deus? Aqui, irmão, a pessoa tem que saber se está crendo ou não. Quem deixa para crer no meio da tribulação, irmão, normalmente se perde. Aí, em vez de amadurecer, vive um momento de livramento e volta lá para trás. Você consegue entender isso? Às vezes a misericórdia do Senhor entra como livramento, mas nunca a gente avança, porque para amadurecer eu preciso aprender a lidar com essas coisas. Aí não avança. Aí a pessoa fica, Deus me deu um livramento, glória a Deus, é bom o livramento, irmão, mas melhor é passar de nível. E só passa de nível quem amadurece no meio da circunstância. Pedro viveu uma experiência tremenda quando saiu do barco, sim ou não? Sim. Mas ele não conseguiu o que ele almejava. Ele precisou de um livramento. Ei, Pedro, volta. Levanta. Mas ele não desfrutou do que poderia se ele tivesse descansado na palavra do Senhor. Muitos são pegos nessa pegadinha que a gente fala direto, que a Bíblia fala que Pedro estava dentro do barco e vê Jesus andando sobre as águas, sim ou não? E ele olha e diz, é o Senhor mesmo? Ele disse, se for, deixa eu ir até você. E Jesus diz, venha, não é isso? E Pedro andou não sobre a palavra. Ele andou sobre a palavra. Venha. Não importa se é mar, se é buraco, não importa. Se você tiver um venha, vá. E não olhe para o lado. Enquanto ele estava na palavra do venha, ele começou a caminhar. Mas quando ele olhou para o lado, acho que a palavra foi volte. E não tem como voltar, irmão. Ele começou a afundar. Por isso que a palavra fala, quem coloca a mão no arado, não olhe para trás, irmão. Não olhe para trás, não. E aqui, irmãos, é o que a gente se perde, que às vezes a gente está pedindo uma palavra, Senhor, é o Senhor. Ele está dizendo que nele disse a Dilma, oferte. Espera aí, Senhor, deixa eu fazer conta. Irmão, eu já dei carro para a igreja. Abrindo parênteses, tem gente que não entende muitas coisas que Deus faz na minha vida, às vezes nem eu entendo, porque é tanto amor e tanta misericórdia que eu julgo que eu não precisava, nem merecia. Mas eu já dei carro para a igreja, e eu não falo isso com soberba não, irmão, porque não foi fácil obedecer, mas obedeci. E como diz nossa diaconisa Mônica, eu tenho semente de carro. Aleluia. E manda o diabo ir roubar. Está na mão de Deus.
Está lá na mão dele. Vai lá, Satanás, tirar. Agora estando na mão dele, na hora que eu preciso, eu disse, Senhor, será que não dá para fazer nascer? Faz esse negócio crescer, Senhor. Você precisa ter experiência com o Senhor do vem e você ir. Agora eu pergunto, irmão, eu já preguei aqui sobre isso, para que Pedro queria sair do barco se Jesus está vindo para o barco? Só quem é Pedro entende essas coisas. Eu sei, porque eu penso desse jeito. Senhor, já que o Senhor está vindo, eu quero dar uma surfada com o Senhor nessa experiência aí. E às vezes entra em cada um, irmão, por umas experiências doidas que depois só Jesus para me livrar. Mas se Ele está vindo, para que eu vou até o mar? Senhor, o Senhor mesmo, Ele disse, eu disse, eu vou esperar. Se o Senhor chegar aqui, eu vou ver. Irmão, tem gente que está esperando, mas poderia estar ouvindo um, venha, eu quero algo novo com você, venha. Mas a gente está naquela inércia de esperar, e confunde essa espera com descansando. Não, irmão, são coisas completamente diferentes. Porque o descanso é a resposta de um trabalho executado corretamente no que o Senhor mandou fazer. Aí você descansa. Quando você obedece e trabalha exatamente do jeito que Deus disse, o seu coração, na mesma hora, entra em modo de descanso. Não é natural, irmão. Posso ouvir um amém? Não é natural. Espiritual. É um caminho difícil, que você trabalhou. Mas quando você cumpre, o seu coração descansa. Por isso que eu afirmo para você, não é um descanso sobre o resultado alcançado. É um resultado que você aprendeu em Deus. Por isso que é prazeroso. Quando você conta testemunhos de descanso, você diz assim, nossa, eu vivi uma experiência, não pelo que eu conquistei, mas por quem eu me tornei. É essa experiência que o Senhor espera da gente, maturidade. Quem vive no nível aleluiado do que conquista, que celebra, é infantil ainda, irmão. Criança é que celebra por pirulito, por tudo. Mas uma pessoa madura, ele começa a celebrar por coisas que ele se torna. Ele para de dizer assim, rapaz, eu já não entro mais em todo tipo de briga. Hoje eu penso diferente, hoje eu consigo dominar a mim mesmo. Irmão, isso é uma conquista tremenda. E só quem está lutando por isso é que sabe. Por isso que a Bíblia fala, mais vale um homem que domina a si mesmo do que um rei que domina uma cidade. Não é sobre conquista fora, é sobre aqui. É sobre você ter a sua vida na dependência e no controle do Senhor, irmão. Isso vai exigir uma cruz diária. Tem alguém aqui? Glória a Deus. Eu lembro, quando eu falo sobre isso, foi até o pastor Eli, dando aula no Rema ainda. Ele não era nem da igreja. Quando ele falou sobre algo de um pai que confronta um filho, eu já fiz isso com os meus filhos. Quando eu mando fazer algo, aí sai pisando, irmão. Puf, puf, se volta. Aí volta. Oi, eu disse, vá de novo. Puf, 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 volta. Aí volta, olha para mim, eu disse, vai de novo. Cada vez que pisar mais forte, disse, volte. Chegou perto de mim e disse, agora você vai. Até aprender que uma ordem não vai murmurando, não, vai em obediência tranquilo. Mas esse jovem, o pai fazendo isso, chegou uma hora que ele entrou em um conflito tão grande. Ele surtou que disse, por fora eu obedeço, mas por dentro não. Aí eu te pergunto, é possível? Sim ou não? Sim, irmão. Sim. E talvez esse seja o nosso problema, estamos obedecendo por fora, cumprindo as regras por fora, mas o nosso coração não. E aqui mora um grande perigo, porque o Senhor não é homem que olha por fora, Ele está olhando o coração. Porque Ele sabe, se eu e você sabem que é possível fazer por fora e por dentro não está obedecendo, você acha que o Senhor é menino? Ele sabe. E na verdade é para nos dar livramento que Ele quer que nós saibamos. É como se Ele estivesse dizendo, Igor, preste atenção, você está entrando num ritmo de trabalhador do Senhor. Está batendo ponto, está vindo para o culto, está fazendo tudo direitinho. Mas o seu coração está se distanciando de mim. Preste atenção. Sim ou não, irmão?
E é esse alerta que é gostoso de você ouvir, dizer, opa, o Senhor me ama tanto, que Ele diz, ó, presta atenção, você está se perdendo. Preste atenção. E isso é diário. Se a cruz é diária, o comando do Senhor é diário, irmão. O livramento é diário. A misericórdia é diária. Eu preciso dele todos os dias. Eu não preciso dele só no domingo, irmão. Eu preciso do meu Senhor todos os dias. Se eu preciso dele, os meus olhos e o meu coração e todo o meu ser precisa se empenhar para olhar para ele. E aqui é a nossa luta. De você entender que você tem todas as suas atribuições diárias, mas que antes delas, você tem uma cruz e tem um siga-me. Vou dizer de novo. Todos nós temos atribuições diárias, mas antes delas começarem, você precisa entender que tem uma cruz e tem um siga-me. Antes. Não é depois. Não é colocar a roupa para vir para o culto e dizer, agora eu estou crente. Não, irmão. Aqui nós chegamos para aprender um pouco mais do Senhor e dar glória a Deus pelo que Ele tem feito. O culto é lá fora, quando a gente sai daqui. Esse é verdadeiro. Esse é verdadeiro. Quando você precisa ser o levita que levanta o louvor. Na hora do desespero, chama aqui. Senhor, vou começar a clamar. E você começar a cantar sem uma banda para lhe ajudar. Só quem já viveu isso, irmão, sabe o que é. E Deus, Ele é tão maravilhoso comigo quando eu estou passando por minhas tribulações, que antes de vir uma palavra, vem uma canção. E do nada eu começo a cantar aquela música sem perceber que eu estou cantando, quando eu olhar era a resposta do que eu estava precisando. Quem vive isso? Pastor, então Deus pode falar até em uma música que eu estou cantando, se você estiver atento, irmão, até na topada que você dá. O Senhor faz essas coisas. Ele é maravilhoso em fazer. O interessante, irmão, é que parece que a nossa irmã Edilma está vivendo exatamente o que a gente viveu domingo, pregando aqui. Porque ela estava agoniada. Eu tenho imposto para pagar, Jesus. Eu tenho imposto para pagar. E quando vieram cobrar ela, quem foi que foi cobrar ela? Quem te cobrou, Edilma? Quem te cobrou o imposto? Tem nome? Boleto tem nome. Só quem se engana achando que boleto não fala. Quem é que se engana dizendo que cama vazia não fala? Quem se engana dizendo que geladeira vazia não fala? Fala, tem voz. Tem voz. A questão é, você está conversando com o problema ou está buscando em Jesus a solução? E Pedro, a palavra fala que quando ele está voltando para Jesus, porque ele estava sendo cobrado pelo imposto, a palavra fala que Jesus se antecipa. Pedro, pega um anzol, vai pescar. Primeiro peixe que você pegar, vai ter uma moeda lá, tira, paga o seu imposto e o meu também. Mas antes disso ele deu uma lição. Pedro, filho paga imposto. Sabe por quê, irmão, essa lição era dada? Só para ele lembrar Pedro. Pedro, tem momento que mesmo como filho, ainda que eu não precise, mas eu vou fazer. Eu vou fazer pelo outro. Pedro, eu vou fazer por você. Vou pagar por você. Eu não preciso. Mas por você eu vou fazer, filho. Tem hora que você vai pagar pelo seu irmão. Eu não sei o que é, irmão, mas receba. Tem hora que você vai pagar pelo seu irmão. E não tem nada mais e nada menos. Se você é maior, melhor, está sendo um besta. Não, você está sendo filho. Filho! Jesus sabia que ele era da linhagem de Davi. E sobre a linhagem de Davi não se pagaria imposto. Isso foi decretado. Quando Davi derrotou Golias, ficou como estatuto perpétuo daquela linhagem. Não se pagaria imposto. Jesus sabia. E todos sabiam que Jesus era daquela linhagem. Mas Pedro, eu vou pagar. Problema não. Irmão, um maduro suporta o mais fraco. Quem tem suporta quem não tem. Não tem problema, isso é reino, isso é família. Eu ouvi hoje aqui, eu não lembro quem foi que disse. Lembrei. Bom é ter para dar, irmão. Porque a Bíblia fala, é melhor dar do que receber. Saia desse lugar de pedindo, de eu preciso. Não, irmão. Vai para um lugar em Deus para você ter para abençoar, irmão. Deus, Ele tem muito para todos. Agora eu preciso entender que para eu ter, eu preciso ter responsabilidade para gerir. Porque se você tem só para você, irmão, até o que você já tinha vai ser perdido.
Aleluia. Deixa eu ver onde é que eu estou, que até eu me perdi. Estava falando da criança, não foi? Se nós não fizermos força, irmão, eu tenho falado dessa palavra força, porque a Bíblia fala que o reino, ele só pode ser tomado por esforço. Se nós não fizermos força, eu não tomo o reino. O reino do Senhor é justiça, paz e alegria no Espírito. Aqueles que se esforçam, se apoderam dele. Diga comigo, se esforça. De que? Justiça, paz e alegria no Espírito. Porque ele não disse fora. Porque tem horas, irmão, que você vai se esforçar para estar em paz aqui. Ainda que fora esteja um caos. Vai ser um esforço. Você levantar a alegria no seu coração olhando para a circunstância adversa, irmão. Tem muitos testemunhos, se você quiser buscar no YouTube, de pessoas que ressuscitaram, principalmente crianças, no leito de nascimento. Quando colocaram lá, está morto, e os pais, em vez de murmurar, começaram a adorar. Do nada, a criança começou a chorar. Quem já ouviu algum testemunho parecido com esse? Tem vários, como esse, outros. A Talita na Bíblia, irmão, quando Jesus não aceita aquele testemunho de morte, diz, ela apenas dorme. E ele é tão específico que se ele está dizendo que ela apenas dorme, ele não diz ressuscite. Ele diz acorda. Irmão, tem gente que ainda não está morto espiritualmente não, mas está dormindo e precisa de um acorde. Levante em nome de Jesus. A menina dormia. Agora, a morte dela era para os que não criam. Mas para quem está crendo, ainda olha para uma pessoa que parece estar morta e diz, para você está dormindo, acorda. Desperta tu que dorme. E parece que a canção de Niná desses últimos dias no mundo está colocando até os crentes para dormir, irmão. Era tempo da gente estar fazendo muita força. Muita força. A obra, irmão, está clamando por ceifeiros e trabalhadores. É hora de fazer força. Abram comigo em Mateus, no capítulo 23. Eu queria que vocês recebessem isso. Se recebessem isso, já estava maravilhoso. É possível, irmão, se você não fizer força, seguir um evangelho que está funcionando por fora, mas por dentro está todo desalinhado. Você só vai achar se você fizer força. Mateus 23, o verso 27, a palavra fala: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que são semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Jesus dando uma aula prática. Não olha para fora, porque realmente o texto deixa claro, irmão, no verso 28, deixa claro que por fora realmente parecem formosos. Irmão, cuidado com o que parece. Cuidado. Está aqui minha esposa, pastora de vocês, que ela sabe que eu, não é sobre ela, eu tenho dificuldade com algumas palavras. Se eu não ouvir a palavra certa, eu forço a pessoa a dizer a palavra forte, mas não é sobre a pessoa, eu preciso entender o que a pessoa está falando, irmão. Eu tenho muita agonia eu achei, não ache, pergunte. E isso eu faço com muitas pessoas, tenha cuidado, sabe por quê? Porque você pode estar achando comigo, eu posso estar te ajudando, mas você pode achar com uma pessoa perversa e você se dá mal. Eu vou dizer de novo. Enquanto você está achando com uma pessoa que é misericordiosa e boa com você, maravilha, mas você achar algo de uma pessoa perversa, você pode se dar mal. Eu achei que era bom, eu achei que a pessoa queria o meu bem, eu achei que isso. Não, irmão, procura saber. Se não tem resposta naturalmente, busca saber no Senhor. Senhor, e aí, Pai? O Senhor está comigo ou não nesse negócio? Vou ou não vou? Faço ou não faço? Mas a gente tem preguiça, aí a gente olha por fora e parece que é formoso, parece que é bom, e a gente vai e pula dentro.
Aí o que é que tem dentro? Ossos, imundícia, morte. Porque por fora era bonito. Isso dá bom até para os jovens, para pregar depois. Cuidado com as carroceriazinhas bonitinhas. Ui, fala Jesus. Cuidado. Pois é assim que o papai fala. Cuidado. Tão lindinho. Ó, cuti. Vai. Não busca saber não o que tem dentro de um coração. Posso ouvir um amém ou ai de mim? Falando até, eu nem vi se ela está aqui, Saminha não está aqui não, né? Está aqui? Rapaz, ela deu uma voadora, meu irmão, no culto de sexta-feira. Começou no nocaute, em 7 minutos ela bateu, jogou a igreja no chão, depois não sabia mais nem onde eu estava. E depois vocês dizem que eu que prego apertando, eu não, meu irmão, o povo está vindo pior aí, viu? Mas ela começou falando, a fé é invisível. Lembra que o pastor falou? Ela chegou logo assim, deitada. Buf. Mas a minha atitude não. Quem lembra desse culto? Quem lembra desse culto? A fé é invisível, irmão, mas a atitude não. Por isso que Tiago está falando. Se você diz que crê, eu preciso ver a obra da sua fé. Irmão, todo mundo está produzindo uma obra. E você não precisa brigar com uma pessoa porque ela está dizendo que crê e você está vendo que não crê. Apenas ela está mostrando, quem está enganado é ela, não você. Vou dizer de novo, irmão, se a pessoa está enganada e ela não quer ser despertada, deixe ela enganada. A obra é do Espírito Santo de convencer, irmão. Agora entenda, a fé é invisível, as atitudes não. Então quem diz que está crendo, nós esperamos, temos expectativa num posicionamento diferente. Posso ouvir um amém? Eu vou parar que o negócio está tão estranho hoje. Abra comigo aí em 1 Samuel, no capítulo 16. Diga comigo, Deus não vê posição, e sim posicionamento. Diga de novo para você crer, Deus não vê posição, e sim posicionamento. Por isso que Davizinho foi rejeitado, coitado. A vida toda sendo rejeitado, ele chega. Quem é esse incircunciso aí, rapaz? Está falando mal do meu Deus? É 1 Samuel 16. E os irmãos dele, sai para lá, rapaz, o que você está fazendo aqui? Rapaz, vocês não estão ouvindo, não. Ele está afrontando o meu Deus, o seu Deus. Aí os irmãos, vai embora, rapaz, vai cuidar das ovelhas do teu pai. Ele, rapaz, quem é esse cara que está desafiando o Deus vivo? E vocês não estão fazendo nada. Espera aí, não vão resolver não? Vai no rei. Oi, o que está acontecendo aqui? Um gurizinho. Mas decidiu mostrar para todo mundo que a fé dele era real na atitude dele. Às vezes, irmão, nós precisamos entender que não é rebeldia de ninguém. Às vezes é a legitimidade da fé da pessoa em atitude que nos desafia. E a gente começa a ficar com raiva, mas a raiva é porque ela está crendo. Eita, hoje o negócio está apertado. Glória a Deus. 1 Samuel 16, verso 7. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Irmão, isso é fé. As pessoas estão ali rejeitando, falando tudo assim, Senhor, eu estou tão bem com o Senhor, meu pai. E o povo, rapaz, vai embora. Eu disse, rapaz, Senhor, eu estou aqui. E do nada Deus diz-me assim, eu quero fazer uma obra linda com você. O que é? Não é derrubar Golias, é botar um exército inteiro de pé e voltar a crer. Eu vou dizer de novo, irmão. Rapaz, mais do que Golias cair naquela noite. Foi todo um exército que se colocou de pé de novo em fé, por causa de um jovem que decidiu crer. O povo olha para Davi e fica focado no gigante. Foque no exército, porque um exército que se chama de Deus, com medo e fraco, não sabe o Deus que serve. A obra ali, irmão, foi Davi falando para o exército, volte a crer. Porque eles estavam com medo de um gigante. Quem era o Deus de Israel, irmão? Quantas vitórias aquele povo estava esquecendo que Deus já tinha entregue?
Gigante cai, glória a Deus, irmão. Mas às vezes a mensagem não era sobre o gigante. Pega essa chave. Não sou o Pablo Maissal. Abra comigo em Josué no capítulo 3, por favor. Aleluia. Às vezes é sobre o exército dormindo, meu irmão. E Deus levanta um Davizinho para botar todo mundo de pé de novo. E eu estou esperando. Os jovens dessa igreja, irmão, tem espaço sim. Agora entenda. Toda oportunidade gera uma responsabilidade. Fala comigo, toda oportunidade gera uma responsabilidade. Amém, irmão? Oportunidade tem. Se quiser ter responsabilidade, temos muito o que fazer. E estou clamando por novas flechas. Agora gera responsabilidade. Josué 3. Esse texto, irmão, fala tanto comigo. Na verdade, eu sou apaixonado pelo livro de Josué. Quem me conhece sabe disso, né? Acho que a igreja toda sabe. Josué 3, o verso 3. Nós vamos ler até o 7. Mas só para dizer para vocês algo tremendo. Em março, no início da pandemia, nós estávamos na Jocum, eu estava passando por uma turbulência gigantesca. E eu olhei para esse versículo, e Deus falou ao meu coração algo que eu ainda não tinha pego de entendimento. Não conseguia entender. E confesso para você, eu já tinha lido tanto e não tinha enxergado esse detalhe. E Deus estava falando algo sobre o que vinha a acontecer. E foi quando eu entendi, quando a gente estava vindo no aeroporto, eu comecei a ver, foi logo no início, a gente vindo no aeroporto, algumas pessoas com máscara, aquela coisa, sabe por que é isso? O que é que está acontecendo? Ninguém sabia ainda o que estava acontecendo direito. Foi exatamente nessa volta que Deus falou comigo isso, e eu queria dividir com vocês, para você ver. Josué 3, verso 3. E deram esta ordem ao povo, quando virem a arca da aliança do Senhor, teu Deus. Vamos ler do 1 para você entender. De manhã bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram esta ordem ao povo. Quando virem a arca da aliança do Senhor, seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na. Mas, diga comigo, mais. Mantenham a distância de cerca de 900 metros entre você e a arca. Não se aproximem. Desse modo saberão que caminho seguir, pois vocês nunca, diga comigo, nunca, passaram por lá. Irmão, eu entendi. Deus disse assim, vem um período difícil para a igreja, para todo mundo. As pessoas nunca passaram por isso. Você vai precisar estar atento. Nós vamos trilhar um caminho diferente. Aí, irmão, aí foi reinventar a igreja, e foi igreja com live, online, e foi tudo que você imaginar. Mas o que mais me chama a atenção é, mantenha uma distância. Por que manter uma distância, irmão? Eu vou acelerar para você o entendimento. Irmão, tem momentos que você vai precisar estar distante do Senhor. Vai parecer que Ele está longe, mas não é porque Ele te abandonou. Ele está querendo é que nesse momento você aprenda a depender mais dEle e olhe, porque você vai atravessar alguma coisa que você não conhece. Mas Ele foi na frente, abriu o caminho. E se Ele está na minha frente, eu posso ter certeza que por onde eu vou passar é um caminho seguro, porque Ele já passou. Mas eu preciso entender que às vezes é apenas uma sensação, mas essa sensação de distanciamento não ficou ignorada, foi dita, mantenha uma distância. O problema é se você não obedecer, porque você não ouviu. Você precisa estar atento para ouvir. Às vezes parece que as coisas estão desandando, mas é Deus organizando. Oh, aleluia. E essa organização de Deus tem hora que dá uma agonia, que você pensa que está indo embora tudo. Mas Deus está dizendo, é porque você vai passar por algo novo. Você não conhece. Aí para você não se angustiar, você precisa o quê? Crer. É nessa hora que a fé, meu irmão, aqui eu quero saber se você crê. É quando a coisa parece que começa a desandar, e Deus diz assim, é hora de crer. Crer em quê? Se está tudo dando errado. Crer que o Senhor saiu na frente e a vitória está lá com Ele, eu vou lá. Ele não foi e me deixou atrás. Ele foi e disse, siga.
ainda que tivesse uma distância, irmão. E tem hora que parece que é assim. Paulo, parece que a gente está andando e diz assim, rapaz, e vai aquela insegurança, mas aqui dentro você escuta, vem, vem, vem. Dá aquele gelo, você respira fundo, aí olha e diz assim, rapaz, esse negócio é grande demais. O Senhor diz, vem, continua vindo. Por que essa angústia, esse medo? É um lugar novo. Deus está nos fazendo crescer para um lugar novo. E no final das contas, não é sobre o que você vai ganhar lá. Acredite, irmão. É sobre o nível de maturidade que você vai chegar. Que você vai tornar pequeno a conquista. Pelo tamanho da grandeza de Deus. Vou dizer de novo. Irmão, não foque na conquista, foque no Senhor. Porque no final das contas, a conquista é bom. Mas melhor é o que você acrescenta de maturidade. Pela ousadia de caminhar por um lugar diferente, que aí sim, requer muita fé e obediência. E eu vou partir para finalizar. Eu quero que vocês abram comigo agora em Mateus 8, 23 e 27, nós vamos finalizar. Se eu preciso obedecer, irmão, é porque eu não conheço o caminho. Olhe para o seu irmão e diga, se você precisa obedecer, é porque você não conhece o caminho. Mas quer ver o negócio ficar mais estreito ainda? É quando você conhece o caminho e Deus diz bem assim, mas eu vou fazer de um jeito diferente, você precisa me obedecer. Eu uso esse exemplo, irmão. Não sei onde é que está essa passagem. Mas quando Deus está lidando com Davi, e Davi muito dependente do Senhor, e ele vai sair para uma guerra, ele está com o exército alinhado. E ele está ali clamando ao Senhor e pergunta, porque era de costume os reis de Israel fazerem isso. Senhor, o Senhor está conosco nessa guerra, é para pelejar essa guerra, sim ou não? Vez por outra a palavra vinha, Deus dizendo, vai, a vitória é certa. Mas era tão lindo, quando às vezes eles pensaram que ia guerrear, e Deus disse assim, não vai, essa peleja é minha, quem vai guerrear sou eu. Não pense que toda hora, todo momento você vai estar debaixo de guerra, não tem hora que Deus vai guerrear por você, a vitória vai chegar sem nem você ver, irmão. Ele é tremendo, ele faz isso. Josué é um homem guerreiro, capitão de guerra, ainda que tenha feito todos os feitos que ele fez, irmão, todas as vitórias grandiosas que triunfaram, mas chega lá, acho que é no capítulo 11, lá no final, na última batalha que a Bíblia fala, mais foram os que morreram pelas pedras que o Senhor mandou do céu, do que o que Josué com seu exército derrubou. Irmão, não é porque você não está vendo, mas Deus está com a parte maior da guerra. Ele está guerreando muito mais do que eu e você. Aí nós nos fadigamos por uma luta pequena. Mas que luta grande. Grande foi o que Deus fez, irmão. Grande é o que Ele está fazendo. Não posso cair não, irmão, não engano nem você, de achar que está seguindo o Senhor e no meio do caminho eu posso fazer o que eu quero. Não, irmão. Não ache isso não. Tenha certeza, a partir de hoje, você está errado. Ou você segue, irmão. Agora eu lembro de Josué, me veio um insight, que teve um momento que Deus mandou o povo passar na frente da arca. Deus disse assim, eu quero agora que vocês vão na frente, e eu vou ficar na retaguarda. Sabe por quê, irmão? Porque a melhor coisa é você crescer sendo supervisionado. Por isso que Jesus disse, vinde a mim, vinde após mim, ide, venha para mim, aprenda, vinde após mim, vamos caminhar juntos, supervisionado. Aprendeu, vá, faça outros discípulos. Esse é o processo, vem, aprende. Jesus tem prazer em caminhar conosco, nos ensinando na prática. Quando você aprende, Ele disse, vai e faz obra maior, porque você está pronto. Mas nós precisamos entender que não dá para fazer o que eu quero em nome de Jesus, sem Jesus ser o foco. Não vai funcionar. A falta de conhecimento sobre o proceder de Deus através de Jesus nos faz perder a oportunidade de aprender a descansar. Porque nós não conhecemos como Jesus funciona e como Deus estabeleceu para ele funcionar. Nós perdemos a oportunidade de aprender a descansar.
Porque nós não temos coragem de acreditar que mesmo em meio ao vento e à turbulência do mar, Jesus está presente. E aqui, eu penso que os discípulos perderam uma oportunidade tremenda de aprender algo naquele momento. Era, se Jesus está presente, não importa o que está acontecendo. Se Ele está descansando, eu vou descansar. Porque ali era aula prática. Ele estava querendo mostrar, ei, na hora da turbulência, o caminho da vitória é descanse. Eu ouvi uma frase esses dias, na verdade eu vi, e achei muito interessante. Como a água fervendo, você vê ela tremendo lá, e você tenta olhar o seu rosto, você não consegue perceber. Quem já fez esse teste? Em uma água calma, se você colocar aqui o rosto, você vai conseguir ver o reflexo. Mas se a água estiver fervendo e agitada, você não consegue ver. Não busque ver Jesus na hora da tribulação. Saiba que Ele já entrou com você lá. Por isso que muitos se perdem na hora da tribulação. Que não conhecia Jesus, entrou no fogo cruzado sem nem saber onde ele estava. E o que Jesus estava ensinando para aqueles discípulos era: eu entrei com vocês no barco, vocês estão me vendo aqui. Vocês estão me vendo descansar e estão pensando que eu não vou cuidar de vocês? Mas sabe por que é que eles não conseguiram descansar? E eu vou finalizar aqui para vocês pensar se é isso mesmo. Mateus 8, 23 ao 27. Do 23 ao 27. A palavra fala: entrando ele no barco, seus discípulos, o que é que está aí, irmão? O seguiram. Quem é o meu foco? Jesus. O que Jesus faz? Eu faço. Eu estou olhando para Ele. Se Ele está dizendo que eu estou seguindo, importa eu olhar o que Ele está fazendo. O seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, me ajuda a pregar. Diga, dormia. Nessa hora eu ia pular no barco e dizer, eu vou dormir. Quem já teve medo de entrar no quarto depois de assistir um filme de terror e você querer forçar um sono? Você botar um lençol na cabeça e dizer, misericórdia, eu tenho que dormir. Quem já fez isso? Nessa hora, irmão, o exemplo era esse. Se joga no barco e dorme. Porque se você ficar olhando para o vento e não para Jesus que está dormindo, você vai fazer o que o vento está fazendo. Para quem você olha no meio da tribulação, você repete. Tenha sempre no meio da tribulação alguém que você possa olhar e que traga âncora para a sua fé e sua alma. Porque para quem você olhar é o quem você vai repetir. E Jesus está dormindo. 25 os discípulos foram acordá-lo, clamando, Jesus, Senhor, salva-nos, vamos morrer. E ele perguntou, por que vocês estão com tanto medo? Homens de pequena fé. Então se levantou ele, repreendeu os ventos e o mar e fez completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Mas sabe o que é que eu acho lindo aqui? Duas coisas que ficam como lição. Jesus estava dormindo. Quem está dormindo está em plena bonança, irmão. Estava aqui liso, dormindo. Meu irmão, estava roncando, está tranquilo. A bonança que estava em Jesus quando ele dormiu, quando ele acordou, ele olhou para o mar e para o vento disse assim, torne-se o que eu sou. Acalme. Uma pessoa calma, irmão, aquieta toda a angústia de um lugar. Jesus tirou dele para o mar. Os discípulos torceram do mar para eles a angústia. Posso ouvir um amém, irmão? Se você não tiver fé para liberar aquilo que Deus tem colocado dentro de você, você vai receber do problema que Satanás está sugerindo para você. Se você não tiver fé de colocar para fora aquilo que Deus tem colocado em você para aquietar os ventos, você vai receber daquilo que Satanás está inquietando por fora. E você vai se tornar uma pessoa inquieta. Mas por que eles não conseguiram crer? Final do verso 27. Quem é este? Eles estavam com Jesus, mas não o conheciam.
Sabe por que é que a gente ainda se inquieta muito? Porque até estamos com Jesus, mas não conhecemos, não compreendemos, não temos intimidade suficiente para que, ainda que pareça difícil, confiar de que Ele está me levando para um caminho melhor. E eu coloquei como lição para mim, irmão. Se servir para você, queria que você visse isso. Eu coloquei até um negócio aqui que é até bíblico. Você só conhece, irmão, a possibilidade de lançar fora o medo se você ama. A Bíblia fala que o amor, o verdadeiro amor, lança fora todo medo. Você só ama aquilo que você conhece. Aí os versículos se encaixam. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Mas você só pode amar aquilo que você conhece. Perceba que é possível perder uma oportunidade de aprender na prática. É possível. Mas o que eu queria que você entendesse, Pedro se tornou alguém muito grande, muito gigante na fé. Mas Pedro teve momentos práticos com Jesus. Pedro teve a pesca maravilhosa. Pedro teve a cura da sua sogra. Teve o andar sobre as águas. Teve a moeda na boca do peixe. E essas experiências, irmão, pessoal, esses momentos, foi que tornaram Pedro tão grande. Sabe por que Pedro? Vai buscar na Bíblia se outros discípulos tiveram tantas experiências pontuais com Jesus desse jeito. Você não vai achar. Mas vira e mexe, Pedro não estava lá. Era como se ele forçasse: Senhor, e aí, vem. E aí, vem. E ele aqui, toma um aperto aqui, toma outro aperto ali, vive um milagre aqui, vira uma cura ali, mas vem. E eu acho que uma das coisas mais difíceis que Pedro ouviu foi quando Jesus confronta ele dizendo assim: Pedro, eu tenho algo grande com você, mas é quando você se converter. Mas Pedro já achava que era grande demais. Rapaz, isso não é bom de ouvir. Mas ele se submeteu. Ele se submeteu e não perdeu Jesus de vista. E você vai perceber que em momentos cruciais, Jesus estava lá e Pedro na prática, provando. Sabe o que é que falta? Para que a gente descanse, diga comigo, experiência. Foi as experiências de Pedro no momento de pressão que gerou quem Pedro se tornou. Entenda que momento de pressão, irmão, é para você aprender na prática que Jesus está com você. Na prática. Não no oba-oba. Aleluia. Eu queria deixar para vocês isso aqui. Que eu nunca torne normal o fato de Jesus ter aceitado um traste como eu. Quem tem coragem de dizer isso? Que eu nunca torne normal o fato de Jesus ter aceitado um traste como eu. Quem tem coragem de dizer isso? Rapaz, não se acha a última Coca-Cola do mundo, não. Irmão, ele aceitou um traste. E se você botar isso na sua cabeça todo dia, meu irmão, e não deixar isso se tornar normal, você vai ser uma pessoa diferente. Porque o problema é que até sobre a fé a gente se acha grande demais. É Jesus que precisa de mim. Cuidado. Outro exemplo, que eu não torne normal o fato de estar respirando ao amanhecer a cada dia. Isso não é normal, irmão. Isso é um milagre. Isso é um milagre. Terceiro, que eu não torne normal o fato de Deus ser paciente e misericordioso comigo. Não abusa. Não abusa. Quarto, preciso sempre saber e lembrar que Ele está comigo todos os dias. Que esse seja o meu descanso, que esse seja o seu descanso. Mas se com Jesus foi assim, Hebreus 5, 8, 9, embora fosse filho, Ele aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Jesus, embora sendo filho, aprendeu a obedecer por aquilo que padeceu ou sofreu. Se Jesus aprendeu a obedecer, a obediência plena, debaixo de aperto, quem sou eu e você, irmão? Agora, sabe o que é que eu acho interessante nesse texto? Que
depois ele se tornou uma fonte de salvação. Sabia que se você aprender a obedecer como Deus quer, você se torna a porta de salvação para os outros? Se você aprender a obedecer como o Senhor quer, você se torna a porta de salvação, irmão. E finalizo, Mateus 11, 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quem tem interesse de descansar no Senhor? É diferente do hino nacional, viu? Não é sobre dormir em berço esplêndido, irmão. É um descanso que só é possível por uma obra executada de obediência. Por isso que muitos ainda estão agitados e angustiados, porque não aprenderam a obedecer até o fim. A conclusão da obediência, ela culmina em um descanso em Cristo. E você olhar assim, glória a Deus, Senhor, consegui. Cheguei até aqui. Por isso que Paulo fala, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Ele não disse, agora vão ver, eu sou o cara. Ele estava focado no objetivo que Deus tinha para ele. Ele disse, completei, eu consegui. Mas acho que ali ele faltou fazer, consegui. Entenda o evangelho como isso aqui, não fica com esse negócio, ainda mais nesses últimos dias. Foca, porque nós vamos atravessar um tempo que nós nunca atravessamos. Quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. Nós vamos atravessar um tempo que nós nunca atravessamos. E vai parecer que o Senhor está longe. Mas quem conseguir enxergar onde Ele está e obedecer, vai passar pelo caminho seguro. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém.